Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Semeando Vidas. Aqui é o podcast onde a vida encontra novas chances. Meu nome é Bernardo Augusto Rafael Silveira, sou estudante do quinto período de medicina da Unifip-Moc. Esse aqui ao meu lado é o meu colega Noé Corrêa Machado, né? Estudante também da minha sala, né? Meu colega. E aqui está o Dr. Valfredo, já participou com a gente do primeiro episódio aqui do Semeando Vidas e está aqui de novo hoje para gravar um segundo episódio com uma outra temática. A temática de hoje vai ser a história da doação e transplante de órgãos no mundo, no Brasil e aqui na nossa cidade de Montes Claros. No episódio de hoje, né, nós vamos viajar pela história de uma das maiores revoluções da medicina, que foi a doação e o transplante de órgãos. Dá a palavra aqui para o Dr. Valfredo, para ele, né, falar aqui um pouco sobre. E aí, eu queria ver, Valfredo, a origem e evolução da doação de órgãos, né? É uma breve história assim, mundial de como que ocorreu, né? As antigas tentativas de transplante ali naquela época da Idade Antiga, Idade Medieval, como é que começou, né, toda essa história? Primeiramente, queria agradecer aqui para Bernardo, Noé, muito obrigado pela oportunidade de eu estar aqui. Eu realmente, o nosso primeiro podcast que a gente gravou, né, do Semeando Vidas, foi o primeiro podcast que eu gravei, adorei a experiência. Eu falo com minha esposa que o grande ganho que eu tenho em ser professor é a oportunidade de estar próximo, né, de jovens, de estudantes, que isso obriga a gente a estar sempre estudando, sempre conhecendo coisas novas e tal, e estar aqui mais uma vez, eu estar tendo a oportunidade de gravar um podcast, para mim é uma experiência nova e única e adorei, viu? Eu acho que... Pode chamar mais vezes. Não, se chamar, você pode ter certeza que eu vou estar aqui, como eu falei lá no primeiro, eu sou educado, se chamar eu venho. Eu adorei isso aqui, parece uma conversa bem informal, mas com uma riqueza, né, de informação muito grande mesmo. Bom, esse tema que vocês sugeriram, eu achei que foi um tema assim, fantástico, por quê? Porque esse incremento da tecnologia à saúde, que é a atividade transplantadora, que é o transplante de órgãos, é uma modalidade relativamente nova. Por exemplo, eu estava comentando com o Noé aqui, um pouco antes, que o primeiro transplante de fígado bem sucedido no mundo foi feito por um médico americano lá em Denver, que é o Thomas Starzl. O Thomas Starzl morreu há poucos anos, se não me engano deve ter uns 5, 6 anos que Thomas Starzl morreu. E hoje quem é chefe do serviço que ele fez o primeiro transplante de fígado lá em Denver é a filha dele. Então, se a gente parar para pensar, a gente está na segunda geração de cirurgiões transplantadores no mundo, certo? O primeiro transplante foi feito lá atrás, na década de 70, e aí hoje a gente está na segunda, talvez terceira geração de cirurgiões transplantadores. Então é uma modalidade, um incremento, é uma nova tecnologia de saúde. E quando o transplante de fígado, vou tentar assim trazer algumas curiosidades sobre a evolução do transplante de fígado, mas uma coisa que chama atenção é que o transplante de fígado, ao longo dos anos, à medida que ele foi... O transplante de órgãos, tá? Ao longo dos anos, à medida que ele foi aprimorando, a sobrevida foi aumentando, mas se a gente olhar de uma maneira mais objetiva, mais próximo, se a gente colocar uma lupa nos gráficos de sobrevida depois do transplante, a gente vai perceber que a sobrevida do transplante de órgãos, ao longo do tempo, ela ocorreu com pequenos saltos. Se a gente olhar a sobrevida, não é uma reta, não. Ela é uma reta que vai dando pequenos saltos. E esses saltos acontecem toda vez que a gente consegue descobrir alguma coisa nova. Por exemplo, em 1978 surgiu a ciclosporina, que é a primeira droga imunossupressora que foi desenvolvida no mercado. O que é a droga imunossupressora? Para a população leiga, né, que estiver escutando a gente. No transplante de fígado você pega um órgão ou tecido que não tem o seu DNA e coloca dentro de você, ou dentro do paciente. O sistema imunológico desse paciente, ele foi programado para lutar sempre que um DNA invasor invadiu o corpo. Então uma bactéria, um vírus, um protozoário, se ele entrou dentro do nosso corpo, o nosso sistema imunológico olha para aquele DNA e fala, isso aqui não é meu não.
Aí produz os anticorpos, os macrófagos vão lá e tentam matar essa célula e tal. Só que no transplante de fígado acontece exatamente isso e a gente tem que lutar para o nosso corpo não combater esse órgão ou esse tecido. Então o que é uma droga imunossupressora? É uma droga que tenta fazer o nosso sistema imunológico falar, vai devagar, pega leve aí, porque esse DNA aqui, ele é um DNA que não é nosso, mas é amigo. Então a droga imunossupressora é uma droga que diminui as defesas do nosso organismo para poder tentar impedir o combate desse órgão novo. Eu falei com essa linguagem para tentar chegar na população que não é científica. Mas agora tocando um pouco na população médica, nos acadêmicos de medicina. A ciclosporina foi a primeira droga que surgiu, mas ao longo dos anos foram surgindo novas drogas de classes diferentes. Por exemplo, hoje a gente tem droga imunossupressora que é antimetabólica, que é uma droga pouco específica. Ela faz o nosso sistema imunológico ficar menos ativo porque ela produz menos célula. Aí a gente não rejeita, mas em compensação a gente também está exposto a uma infecção bacteriana, a uma infecção viral, a gente produz menos fibroblasto, então diminui nossa capacidade de cicatrização, ela impede o metabolismo da nossa medula, então é uma droga pouco específica, ela não age somente no transplante, no órgão transplantado, mas age em cima de outras coisas. Aí depois tem drogas mais específicas, como o inibidor da calcineurina. O que é a calcineurina? É uma enzima que ativa o linfócito T. E o linfócito T é a célula responsável pela rejeição. Então, quando você vai lá e inativa uma célula, que é o linfócito T, através de uma inativação de uma enzima que ativa esse linfócito, você bloqueia o linfócito T, mas todas as outras vias de defesa do nosso sangue elas estão ativas. Então, quando você dá uma droga que inativa o linfócito T, você diminui a chance de rejeição. Excelente. Só que esse paciente ele está protegido contra uma infecção bacteriana, outras infecções, contra protozoário, beleza? Então hoje a gente tem várias drogas. Mas por que eu estou falando isso? Às vezes eu converso demais, viu, Bernardo? Não tem problema não. É um tema que eu sou apaixonado e às vezes... Isso aqui é uma conversa que acaba virando uma aula e sai todo mundo com conhecimento diferente. Se eu me perder um pouquinho aí e estiver conversando demais. Mas por que eu estou falando isso? Para responder sua pergunta sobre a evolução do transplante no mundo, então o transplante ele ocorreu através de pequenos saltos científicos que foram ocorrendo e esses saltos foram refletidos na sobrevida do paciente pós-transplante. Eu dei o exemplo aqui das drogas imunossupressoras, mas a gente também pode dar exemplos, por exemplo, de solução de preservação de órgãos, né? Hoje a gente tem soluções que, enquanto o órgão é retirado de um corpo, até ele chegar no outro corpo, ele passa por umas horas, e essas horas elas são específicas para cada órgão. O fígado ele consegue, por exemplo, tolerar 12 horas sem sangue, o pâncreas consegue tolerar 24 a 36 horas, o rim até 24 horas, o coração são 3 horas, certo? Cada órgão tem uma particularidade de que ele tem um tempo que ele tolera sem sangue. E nesse tempo que o órgão está sem sangue, ele tem que ser mantido dentro de uma solução específica, porque essa solução ela garante a estabilidade celular enquanto essa célula está sem sangue. E essa solução de preservação, a gente tem várias soluções hoje no mercado, que foram desenvolvidas ao longo dos anos. Então, essa solução de preservação garantiu para a gente aumento da sobrevida pós-transplante, a descoberta de novos imunossupressores, a melhoria da qualidade técnica anestésica. A anestesia do paciente que vai fazer uma cirurgia de transplante de fígado é uma anestesia altamente especializada. Tanto que o governo brasileiro ele exige que o anestesista que vai fazer uma anestesia de transplante ele tenha formação para isso. Isso é uma exigência. Formação bem específica dentro da própria uma formação anestesia. Específica. Um anestesista, uma vez que ele fez a residência de anestesia, ele pode anestesiar ali para cirurgia cardíaca, cirurgia ortopédica, para hérnia, para vesícula. Ele pode fazer qualquer anestesia, exceto para transplante. Por quê? Porque a proficiência, a capacidade técnica, ela tem que ser adquirida antes. Você sabe por quê? Porque quando um paciente ele vai fazer... Isso eu falei para fígado, tá? Para fazer transplante de fígado, de coração, o anestesista ele tem que ter uma validação da sua capacidade. Para outros órgãos, tipo rim e tal, não precisa não. Mas por que tem que ser isso? Porque para essa modalidade transplantadora, fígado, coração,
o anestesista, como é que eu vou falar assim para a população não científica, para a população não médica? O anestesista ele não pode correr atrás de um evento. Se ele correr atrás, ele perdeu o paciente. Ele tem que correr na frente. O anestesista, ele tem que saber exatamente o que vai acontecer com aquele corpo, com aquele coração, com aquele pulmão, com aqueles rins durante uma cirurgia de transplante de órgãos. Olha só, a gente vai abrir um paciente, cortar todas as conexões, por exemplo, do fígado, conexão de artéria aferente, de veia aferente, ou seja, de artéria que está chegando no fígado, de veia que está chegando no fígado, de veia que está saindo do fígado, desconectar a via biliar, tirar esse fígado, colocar um fígado sem sangue, fazer todas as conexões, liberar o sangue para esse fígado. Esse paciente ele vai perder parte do sangue dele para poder povoar esse fígado com células sanguíneas novas. E esse fígado ele vai demorar um tempo para ele poder começar a funcionar e andar. E nesse tempo, depois ele ainda pode sofrer por um processo de rejeição. Então vocês imaginam tudo que vai acontecer com o organismo dessa pessoa. Se o anestesista ficar esperando acontecer para ele poder tratar, ele perde o paciente. Ele já sabe o que vai acontecer. Então, nessa fase da cirurgia, o paciente ele vai ter uma perda sanguínea porque o sangue vai povoar o fígado. Então, eu tenho que fazer tal atitude para esse paciente não morrer de hipovolemia. Vocês entenderam? Entendi. Até uma dúvida em relação a essa questão da cirurgia. Esse tipo de cirurgia ele tem um tempo mínimo para ser realizado ou não? Por exemplo, um transplante de fígado ele tem que ser realizado até 2 horas. Estou estipulando aqui assim. Entendi. Né? Como eu falei, a gente tem um tempo máximo de cada órgão, que é o tempo que esse órgão consegue ficar sem sangue. Uhum. Então, uma vez que a gente faz uma cirurgia de captação de órgãos, na hora que a gente capta esses órgãos, a gente dispara o cronômetro. Sim. E esse cronômetro, ele só vai ser desligado quando esse órgão recebeu sangue no receptor, no corpo do receptor. Só até corrigir, não é tempo mínimo não, viu, galera? Tempo máximo. Isso. Aí esse órgão, ele vai a gente dispara o cronômetro na captação de órgãos e só desliga o cronômetro quando ele recebe sangue no receptor. Entendi. E aí, o que acontece? Cada órgão tem um tempo máximo que ele tolera. No caso do fígado, como eu falei, são 12 horas. No caso do rim, são 24, pâncreas 24 horas, coração 3 horas. Esse tempo, a gente tem que chamar a atenção que não é só o tempo entre a cirurgia de captação e deslocamento e cirurgia de implante. É o tempo entre que ele vai ficar sem sangue. Então, por exemplo, no caso de um transplante de coração ou de fígado, tirei o coração, tirei o fígado do doador, o cronômetro disparou. Eu tenho que pegar esse órgão, deslocar até o hospital que está internado o receptor. Uma vez que eu cheguei lá, eu tenho que preparar esse órgão no procedimento que a gente chama de backtable. Esse nome é um nome antigo que recebeu, que é por que chama backtable? Porque enquanto uma equipe está lá fazendo o acesso, abrindo o doador, né, para a população leiga é abrindo, mas para a população científica fazendo o acesso cirúrgico, uma outra equipe está numa mesa atrás preparando o órgão. O que é preparar o órgão? É tirar o tecido que veio junto com esse órgão que não é necessário para o transplante, certo? É você deixar os vasos prontos para poder fazer a anastomose, dissecar os vasos e tal. Então nós temos que captar esse órgão, levar para o hospital onde tem o receptor, fazer o backtable, ir para o receptor, fazer o acesso do receptor, tirar o órgão doente, o coração ou o fígado, colocar o órgão novo, o enxerto, fazer as anastomoses para a população leiga, emendar os vasos e reperfundir. Somente nesse momento o cronômetro é desligado. Aí quando a gente fala que o tempo máximo, por exemplo, de fígado são 12 horas, ok. O que isso quer dizer? Que até 12 horas a chance desse fígado funcionar bem, ela é considerável. Mas é lógico que se eu fizer um transplante de fígado e o tempo de isquemia for em 6 horas, a chance desse fígado funcionar de maneira muito mais rápida e eficiente é muito maior do que um fígado que ficou 12 horas em isquemia. Aí vocês colocam isso, por exemplo, quando esse processo envolve distância geográfica intermunicipal. Coloca isso quando o tempo de isquemia, por exemplo, é muito curto como o coração. Então imagina um cenário, tem um doador em Montes Claros, de coração, mas o receptor
está em Belo Horizonte. E existe a possibilidade de ser também interestadual, né? Dependendo Tem do até caso. interestadual. E interestadual no Brasil quer dizer quase que inter. Não, é como se fosse. Pode ser até intercontinental. Até intercontinental, Pega né? um país Mas- como o nosso, né? Que é continental. Que é continental, mas algumas vezes a recusa está relacionada pela impossibilidade de providência de deslocamento geográfico. Quando a gente vê, por exemplo, que pela distância geográfica, mesmo que seja um deslocamento aéreo, de avião, às vezes o tempo ele é Inviável. insuficiente para você tentar imaginar uma logística que permita que esse órgão chegue dentro do tempo máximo de isquemia. Mas imagine o cenário que eu falei, tem um doador em Montes Claros, de coração, e o receptor está em Belo Horizonte. Para a gente poder conseguir aproveitar esse órgão com essa distância, que só o deslocamento de avião já gasta praticamente 1 hora, sendo que o tempo máximo são de 3 horas, a logística envolvida é uma logística bastante, assim, bastante assertiva e envolve, inclusive, uma participação grande da sociedade, do Estado, porque eu tenho que ter deslocamento de prontidão ali, aí nisso o Estado ele provém essa capacidade através de voos que faz parte do escopo do Estado, né? Mas, por exemplo, imagina que se esse avião ele desce, por exemplo, no aeroporto de Confins, lá em Belo Horizonte. Quem conhece aqui no nosso estado sabe que entre Confins e o Hospital Felício Roxo, por exemplo, é 1 hora de carro. Sim. Então, se você gastou 1 hora de avião mais 1 hora de carro, você já gastou 2 horas das 3 horas. Então, você ficou com 1 hora de cirurgia de retirada e 1 hora de cirurgia de implante, e 30 minutos de cirurgia de retirada, 30 minutos de cirurgia de implante, você não vai conseguir bater isso. Aí, o que faz? Muitas vezes a logística. Primeira coisa, às vezes entra equipe simultânea. Uma equipe vem para Montes Claros, outra equipe de cirurgiões fica em Belo Horizonte. Aí eles abrem o doador, faz o acesso do doador em Montes Claros. Fez o acesso, olhou para o coração, olhou para o órgão, falou, olha, esse órgão aqui é bom. É um órgão que não tem variação anatômica, as artérias estão boas, a contratilidade desse coração está excelente, não tem discinesia, não tem área de acinesia, macroscopicamente é um coração excelente, bom para transplante. Aí eles dão a ordem para a equipe que está em Belo Horizonte. Aí a equipe de Belo Horizonte coloca o receptor no bloco cirúrgico, aí a gente para aqui. Todo mundo para. Quem está captando fígado, rim, fica parado aqui. Aí a equipe lá de Belo Horizonte coloca o receptor numa sala e induz a anestesia desse receptor. Aí eles vão pegar esse receptor, fazer o acesso, colocar em circulação extracorpórea para poder fazer a exocardia, a retirada desse coração. E quando está bastante adiantado aqui para poder colocar esse receptor em circulação extracorpórea, aí eles avisam para a equipe de Montes Claros. Ok, o receptor aqui está pronto. A equipe de Montes Claros avisa para as outras equipes transplantadoras. Podemos começar aqui na cirurgia de retirada. A equipe de fígado que estava lá parada, de braço cruzado, vai lá, retira o fígado, a equipe de rim retira o rim, a equipe de pâncreas retira o pâncreas e, logicamente, a equipe de coração retira o coração. Terminou de retirar o coração, eles saem primeiro, porque o coração é o que tem o menor tempo de isquemia tolerável. Eles saem primeiro, vai de avião para Belo Horizonte, dependendo de onde eles desceram, o avião pousou, pega um helicóptero, desce no teto do hospital transplantador, desceu. Na hora que chega com o órgão no receptor, o receptor está com o tórax aberto, em circulação extracorpórea. Só pega o coração, coloca, anastomose os vasos e reperfunde. Entendi. Aí quando faz isso, consegue bater 2 horas e meia de isquemia. Sim, porque você já deixa o paciente preparado já para só poder receber, já está tudo pronto. Valfredo, eu tenho uma dúvida sobre isso. Você disse então que, por exemplo, no caso do coração, nessa nossa suposição, o tempo é de 3 horas. Então eu tenho até 3 horas para colocar esse coração lá dentro. Para voltar a circulação e voltar a funcionar. Eu tenho 3 horas para isso. Vou fazer outra suposição para você. Eu tenho um doador, que é de Montes, o cara que está doando, ele é de Montes Claros. Eu tenho uma pessoa que tem que receber em Belo Horizonte, mas eu tenho uma pessoa que é elegível, entretanto está atrás da pessoa de Belo Horizonte na fila, mas ela vive em uma cidade mais perto daqui. Ela mora entre as duas. Ou pode até morar em Montes Claros, né? Pode morar em Montes Claros, sim. Não é? Excelente pergunta. O que eu faço? Nesse caso, eu passo na frente da fila ou eu vou correr o risco de perder esse órgão tentando fazer esse transplante lá? Excelente pergunta. Por quê? Isso não acontece no Brasil, porque o Brasil
ele criou um sistema de captação e de transplante de órgãos, levando em consideração a geografia. O que ele leva em consideração em geografia? De maneira bastante resumida, a priorização de órgão diz respeito à posição, à localização geográfica do doador e receptor. Você entendeu? De maneira bastante clara e resumida, para todo mundo. O órgão fica para o receptor de onde o órgão está. Se não tiver nenhum receptor possível ali, aí ele vai para um receptor mais próximo. Então, esse exemplo que eu dei de coração, que o doador está em Montes Claros e o receptor está em Belo Horizonte, foi um exemplo que acontece na prática com certa frequência. Por quê? Porque das modalidades transplantadoras, o coração ainda é das poucas que não tem em Montes Claros. E aqui eu quero deixar uma mensagem para os acadêmicos de medicina, talvez para Bernardo e para o Noé. Tomara que eu toque a população leiga a ponto de conscientizar e informar sobre a atividade transplantadora, porque só existe transplante se houver doação, e a doação ela passa necessariamente pelo aceite da família. Primeiro coisa que eu acho que vai ser um objetivo importante do nosso bate-papo aqui. Sim. Mas está aí uma coisa que talvez seja importante aí para vocês. Hoje, a gente só não faz transplante de coração, de pulmão, por exemplo, em Montes Claros, por falta de recurso humano. Não é nem de questão de recurso não financeiro, hospitalar, não tem nenhum equipamento, não tem nenhuma condição hospitalar, nenhuma magnitude hospital. Não existe nada além de falta de recurso humano para a gente poder fazer transplante de coração em Montes Claros. Mas, enfim, respondendo a sua pergunta, a gente faz transplante no Brasil obedecendo à regionalização da priorização de órgão. Então, pelo órgão também. Como é que é? Pelo órgão também, dependendo pelo do órgão, tempo, né? Pelo órgão. Eu sei que o coração tem que ser mais perto. Isso, aí é assim, apareceu um doador em Montes Claros, um doador de rim. Quando roda o ranking, os receptores que vão aparecer são os receptores de Montes Claros. Se não houver ninguém em Montes Claros para receber aquele rim, por exemplo, por causa de grupo sanguíneo, o doador ele é do grupo B e em Montes Claros não tem nenhum receptor do grupo sanguíneo B. Aí o que vai acontecer? Vai rodar o ranking de Minas Gerais. Onde tem receptor B em Minas Gerais? Aí roda o ranking. Se não tiver ninguém em Minas Gerais, aí vai rodar o ranking de uma macro-região, que no caso de Minas envolve Espírito Santo e Rio de Janeiro. Se não tiver ninguém nessa macro-região, aí roda o ranking nacional. Por que isso acontece isso? Como você mesmo chamou a atenção, é para o melhor aproveitamento de órgão, porque senão ia acontecer o seguinte: apareceu um doador, imagina aí no Rio Grande do Sul, hoje de manhã, e o ranking saiu para Montes Claros. Aí você vai lá no Rio Grande do Sul, pega um fígado, traz para Montes Claros e faz o transplante. Aí você condicionou esse fígado num tempo de isquemia de 12 horas. À tarde, aparece um doador em Montes Claros e o receptor é lá do Rio Grande do Sul. Se o ranking não fosse regional, você entendeu? Então, assim, ela precisa ser regional para poder favorecer o melhor aproveitamento de órgão. Às vezes a gente tem que recusar por causa da distância geográfica. A gente já recebeu oferta, por exemplo, de órgão de Belém do Pará, que o tempo de voo ia consumir basicamente todo o tempo de possibilidade de isquemia daquele órgão, entendeu? E aí, e tem uma segunda questão, essa aqui é curiosidade, tá? Tem uma segunda questão que é o seguinte: quando a gente veio fazer transplante de fígado em Montes Claros, e talvez isso aqui seja interessante até dentro do contexto da história do transplante no mundo e em Montes Claros, é uma curiosidade que eu achei interessante na época, que é o seguinte: quando a gente veio fazer transplante de fígado em Montes Claros já fazia transplante de rim há algum tempo. E a taxa de doação de rim era uma taxa boa. E a taxa de doação de fígado era uma taxa muito ruim. Muito ruim. Quando a gente veio e colocou a atividade transplantadora de fígado em Montes Claros, a taxa de doação de rim, que era boa, ficou ótima. O aceite familiar aumentou um pouco para rim e aumentou muito para fígado. Aumentou muito para fígado. Eu estou falando de
aceite familiar, aceite ou recusa familiar. A impressão que a gente tem, e agora eu estou falando uma impressão completamente subjetiva, eu estou falando sem nem a mínima obrigação de querer ser científico, de querer provar através de dados científicos aqui. Mas a impressão que a gente teve na época é que a gente é meio barrista, né, Bernardo? A gente tenta favorecer e proteger o que é nosso, né? Se a gente tem um time de futebol aqui em Minas, é um absurdo torcer pro Flamengo. Se a gente tem um time de futebol aqui, é um absurdo a gente torcer pro Botafogo. Não poderia concordar mais. Não é? Aí, perfeita analogia. Então, por que eu tô falando isso? Porque na hora que a gente abordava uma família, olha, seu ente aqui, seu filho, pai, esposa, marido e tal, faleceu, a gente quer transmitir os mais profundos pesares, a situação realmente é trágica e tal, não consigo imaginar a dor sua nesse momento, mas tem a possibilidade, nesse momento, como ele ainda tem um coração viável, um fígado viável, um rim viável, tem a possibilidade de doar os órgãos e poder salvar outras pessoas. Às vezes, a pessoa chega e pergunta, doutor, para quem que vai esses órgãos? Aí quando você fala assim, olha, o rim vai ficar em Montes Claros, mas em Montes Claros não tem transplante de coração e não tem transplante de fígado, né, antes da gente vir. Aí às vezes a pessoa respondia assim, doutor, eu vou doar só os rins? Engraçado, né? Você quer beneficiar a sua população? Porque tipo assim... Engraçado. Eu vou no mínimo curioso. Enxerga a vizinhança como par, né? Enxerga os conterrâneos como par e enxerga as pessoas de outras cidades talvez como estrangeiro. Sim, não, eles que resolvem os problemas de transplante deles. Não. Aí quando a gente veio para Montes Claros, isso agora, o que eu vou falar agora é científico. Houve um aumento significativo da taxa de aceite de doação de rim, que já existia, e de fígado foi muito significativo. Isso é fato. A gente tem esses dados são públicos, lá no site do Ministério. O que é subjetivo é a minha impressão, por que isso aumentou. Sim, entendeu? Entendi. Ô Valfredo, a gente estava comentando sobre a questão da evolução da doação de órgãos, e assim, dá para perceber, é notável que, assim como tudo na humanidade, a evolução acontece de forma exponencial, né? Então, quanto mais você evolui, a tendência é você evoluir mais rápido em menos tempo, e foi isso que aconteceu. Isso que vem acontecendo, né? Porque é um processo até hoje. A gente estava comentando aqui antes do podcast começar que o primeiro transplante que com sucesso foi um transplante de rim, que foi feito em 54, se não me engano, que até o senhor comentou que foi com sucesso porque conseguiu implantar, mas o paciente não sobreviveu, tem sobrevivência muito curto. Foi uma sobrevida curta, né? Mas assim, já foi um sucesso para a medicina só com o fato de você ter conseguido fazer, né? Isso. E queria perguntar para o senhor, porque a partir disso, como a gente está num país como o Brasil, muitas das vezes a evolução vem de fora. Uhum. O transplante de rim foi nos Estados Unidos, então obviamente vai demorar um tempo até com que isso chegue no Brasil, né? Eu queria perguntar para o senhor como que o senhor acha que esse transporte de conhecimento, esse transporte da tecnologia funciona e se chega com velocidade. Por exemplo, descobriram um novo método para fazer um transplante de coração com mais facilidade lá nos Estados Unidos. Em quanto tempo isso chega no Brasil e com qual perfeição isso chega no Brasil? Com qual facilidade as pessoas conseguem fazer isso aqui? E eu ainda queria adicionar uma pergunta, né, a esse contexto. Se o Estado brasileiro, se ele ajuda, né, nesse sentido, por exemplo, vamos mandar certa quantidade de médicos para lá para poder aprender e trazer esse conhecimento para cá, ou se seria uma iniciativa somente, por exemplo, individual, entendeu? De você como cirurgião, assim, não, eu quero procurar ser melhor e por isso eu vou lá para poder aprender mais. Ou se teria esse incentivo governamental, né? Entendi. Como que eu enxergo isso, sabe? Eu acho o seguinte, realmente, se a gente pegar a curva de número de transplantes no mundo e no Brasil, essa curva, ela é quase que, ela é muito semelhante, o crescimento dessa curva, ela não é uma reta, ela é uma curva, uma equação exponencial, certo? O que quer dizer uma equação exponencial? Ela cresce devagar e vai aumentando ao longo do tempo. E se você pegar essa curva de número de transplantes no Brasil e no mundo, elas são muito parecidas com a diferença de um delay de tempo.
Então, aqui começou a atividade transplantadora no mundo. Aí aqui a curva subiu. Aqui começou a atividade transplantadora no Brasil. Aqui a curva subiu. Então, ela é muito parecida, com exceto do delay de tempo que separa essas duas curvas no eixo lá no eixo das ordenadas ficar os anos, né? O que aconteceu de transplante na década de 50, 60, 70, 80, 90, transplante anos 2000 e por aí vai. Mas aqui cabe uma ressalva que o quê? Apesar do Brasil ele ter começado depois, o número de transplantes no Brasil passou quase todos os países do mundo. O Brasil é o segundo país que mais faz transplante no mundo. Ele só perde para os Estados Unidos. E como o Brasil, quase todos os transplantes é feito pelo sistema público de saúde, pelo SUS, a gente pode falar que o Brasil é o maior serviço de transplante público do mundo, certo? Então, o país que mais faz transplante pelo serviço público é o Brasil. Faz mais transplantes do que França, Inglaterra e tal, em número, faz mais do que todos esses países. Ainda tem muito potencial para crescer, porque a gente é o segundo no mundo, porque nossa população é muito grande. Mas se a gente relativizar esse número, colocar em consideração em 1 milhão de habitantes, a gente percebe que a gente ainda tem muito para crescer. Porque o número de transplantes por 1 milhão de habitantes no Brasil ainda é pequeno. É só a gente levar em consideração, por exemplo, os vazios assistenciais que tem. Por exemplo, em Mato Grosso não faz transplante de fígado. Na Bahia só faz transplante de fígado em uma cidade que é Salvador. A Bahia, que é maior do que boa parte dos países europeus, ela só faz transplante de fígado em Salvador, certo? Montes Claros foi a primeira cidade do interior de Minas a fazer transplante de fígado. Antes de Montes Claros, a única possibilidade de um paciente no norte de Minas ou sul da Bahia não morrer de cirrose era ele ir para Salvador ou para Belo Horizonte. Sim. Certo? Nossa, então, é um vazio assistencial muito grande. Então, o número, respondendo a essa dúvida sua, o número de transplantes realizados no Brasil, ele aconteceu como se fosse um espelho da curva do mundo, sendo que em número absoluto a gente passou todos os países do mundo, com exceção dos Estados Unidos, e a sobrevida dos pacientes nossos também é muito boa, a curva é muito boa. Agora, por que eu estou falando isso? Porque isso vai entrar na segunda dúvida sua, se é sobre a transferência de conhecimento. Porque essa tecnologia de atividade transplantadora realmente, apesar do Brasil, quando a gente pega a história do transplante, o Brasil teve uma participação muito grande, importante na atividade transplantadora. Sim. Se você der um Google aí, você vai ver onde foi realizado o primeiro transplante de fígado intervivo com sucesso no mundo. Foi no Brasil, sim. Foi lá em São Paulo. Um médico chama Silvano Raia. Então, a história do transplante, o primeiro transplante da América Latina, o primeiro transplante intervivo do mundo, né, o Brasil ele tem uma participação de eu não sei se a gente pode falar de protagonista, né? Porque se a gente considerar que tem mais de um protagonista, o Brasil está entre eles. Mas que não seja de protagonista, o Brasil tem uma atividade que merece, que foi escrita na história do transplante. Mas o que eu enxergo hoje, mano? Eu enxergo que se a gente buscar a história da medicina, o acesso da população às tecnologias de saúde, ela aconteceu por diferentes motivos ao longo da história. Há uns anos atrás, isso não é muito tempo não, tá, Noé? Isso não levou uma geração para mudar, não. Mas há uns anos atrás, o paciente ele não tinha acesso ao sistema de saúde por causa de dificuldade de acesso à tecnologia. Olha, o paciente precisa fazer um tratamento, mas na região dele não tem ressonância. Mas eu diria que isso acontece até hoje, na verdade. Mas diminuiu muito. Diminuiu muito. Até porque você tem muita assistência das prefeituras, né? E aí também por aquela questão. E tem outra, o deslocamento geográfico é muito mais fácil hoje. Não, com certeza. É muito mais fácil. Antigamente, não é difícil não, se você buscar a história, por exemplo, de pais ou de avós nossos aqui da região, que não são de Montes Claros, eles conseguem, eu escuto isso, né, de pais ou de avós nossos, não. Quando eu vim para Montes Claros, eu vim em cima de um caminhão de não sei o que, e cheguei aqui. Dias e dias para chegar. Aqui também. Tudo era mato e tal, não sei o que. Hoje,
Eu atendo paciente do sul da Bahia, paciente transplantado, que sai da cidade dele de manhã, de madrugada, vem, consulta, faz lá o exame para saber se está tudo bem com o fígado, o nível sérico do remédio de rejeição, o nível sérico do tacrolimus, faz o check-up médico e tal, não sei o quê, e volta para casa dele. Ele faz esse check-up 2 vezes por ano. Entendi. Você entendeu? Em um dia, ele faz o check-up dele. Consegue, sim. Ele viajou de um estado para o outro. Então, a distância geográfica ela foi diminuída. Quando a distância geográfica é diminuída, o acesso às tecnologias de saúde melhoram. Se um paciente está na zona rural de Espinosa e precisa fazer uma ressonância, ele vai para a cidade próxima e consegue fazer. Sim. Então, venceu essa etapa importante de acesso à tecnologia. Depois teve uma fase na medicina que eu acho que o acesso à informação também ela foi muito importante, Bernardo. Se a gente perguntar para os nossos pais como é que eles estudavam, quando o professor mandava fazer uma pesquisa sobre, eu quero que você faça para mim uma redação sobre o Saci Pererê. Os nossos pais, quem é daqui de Montes Claros, os pais podem confirmar, tinha que ir no Centro Cultural de Montes Claros, ou tinha que ir na casa de algum colega que tinha enciclopédia. Verdade. Aí, enciclopédia, lá, toda casa tinha uma enciclopédia, né? Do tempo da AMEN. Lá no tempo da AMEN. Mas isso era o acesso à informação da época. Sim. Aí, depois, em menos de uma geração... Era tipo Google, né? Aí já virou Google. Aí, se você for lá no Google e digitar lá como construir um foguete... Sim. Eu não vou nem falar de Saci não, né? Mas se você buscar uma informação técnica o Google te dá. Por que eu estou te falando isso? Porque no meu ponto de vista, hoje o acesso à informação ele está muito liberal. Se amanhã... Democratizou demais. Né? E hoje o acesso é direcionado. Tipo assim, com inteligência artificial, você não só pega um conhecimento que é generalizado, você pega um conhecimento para você. Você pede, ele te responde para você. Eu acho que vai ser o próximo passo do conhecimento, que é o quê? A minha geração, ela vivenciou a democratização do acesso à informação. Todo mundo tem acesso. A sua geração, além do acesso, ela vai ter a resolução, a prontificação, a informação, ela vai vir para você de acordo com o que você quer. O que eu estou querendo dizer? Se eu quiser fazer uma pesquisa sobre Saci Pererê, que foi o tema que eu toquei aqui, ou sobre foguete, na minha geração ia lá e falava o que é foguete, o que é Saci Pererê. Aí eu tinha as fontes no meu bolso, eu tenho todas as fontes, mas eu leio e crio a minha redação sobre Saci Pererê ou sobre foguete. A sua geração vai ser assim, ó, Google Eve, eu quero que você faça para mim uma redação inédita sobre Saci Pererê ou sobre foguete. A redação vai estar. O grande desafio eu enxergo que o grande desafio de vocês é fazer a pergunta certa. Porque que a inteligência artificial vai te dar a resposta, mas ela vai te dar a resposta de acordo com a sua pergunta. Então, assim, o conhecimento humano vai ser sempre necessário para o desenvolvimento da inteligência artificial e também para poder saber fazer as perguntas certas. Mas voltando, eu acho que o acesso às informações hoje, ela democratizou demais. Por exemplo, se um grande centro desenvolvedor de pesquisa na área de transplante de fígado é a França. A França tem centros transplantadores de fígado lá que é considerado pioneiro no resto do mundo. A Espanha, por exemplo, ela é um centro de referência no processo de doação. As taxas de doação na Espanha são as menores do mundo. E aí, se eu quiser saber como que faz transplante de fígado, ou se eu quiser saber como que eu diminuo as minhas taxas de rejeição de doação, eu consigo na França amanhã, consigo na Espanha amanhã e ter acesso a isso. Se um cirurgião da França amanhã chegar e falar assim, olha, eu desenvolvi uma nova técnica cirúrgica de transplante. O senhor tem a gente consegue ter acesso. Esse acesso, Bernardo, ele é individual. Essa procura do acesso ela é individual. Ela é individual. É lógico que sazonalmente existem políticas do governo que permitem a busca dessa informação fora com fomento de dinheiro público. Mas isso aconteceu. É que tudo governamental é mais lento, né? Além de ser lento,
às vezes, a gente está num viés político tão complicado hoje, né? Sim. Tipo assim, eu vou favorecer o fomento da pesquisa na área que eu tenho interesse de acordo com a minha ideologia política. Sim. E não de acordo com a necessidade do meu país. Se a gente está precisando fomentar, por exemplo, eu preciso aumentar o número de cirurgiões transplantadores, porque eu estou fazendo pouco transplante de coração no Brasil. Aí eu posso, por exemplo, olha gente, quem quiser bolsa de estudo para poder estudar nos centros transplantadores do mundo, o governo brasileiro vai dar. Mas não, isso não faz parte da minha ideologia. Sim. Se eu sou presidente, a minha ideologia, eu quero que o pessoal vai pesquisar sobre isso ou sobre aquilo. Então eu vou... Você entendeu? E isso é muito estranho, né? Porque quando você olha para o que é a doação de órgãos e como que todos os órgãos moduladores disso trabalham, você percebe que é meio que vocês vivem meio que tentando lutar contra o tempo, né? Você sempre tenta... Se tem uma nova técnica, você tem que correr contra o tempo para ver se você aprende também, porque caso você não faça isso, talvez você pode perder um paciente ali em algum momento. Sim, é uma corrida contra o tempo. O bem que garante a assistência à população, ele pode ser produzido em larga escala. Eu preciso tratar parasitose. Eu posso produzir quantos remédios de parasitose eu quiser e dar para quem precisa. Eu preciso tratar isquemia, insuficiência cardíaca isquêmica por causa de arteriosclerose coronariana. Eu posso produzir quantos stents eu quiser e tratar toda a população que se beneficia cientificamente com aquele stent. Sim. Ok? Agora vamos para o outro cenário. Eu preciso fazer transplante de fígado, mas eu tenho um número limitado de órgãos. Esses órgãos, pelo número de transplantes e pelo número de órgãos, vamos supor um cenário que eu só consigo atender 40% da população. Aí entra a questão ética e moral, que é o seguinte: a pergunta que vale $1 milhão. Quem são os 40% que eu vou escolher viver e quem são os 40% que eu vou escolher morrer? É aquela questão daquele conceito que você fala assim, né? Toda vez que eu tiver um bem escasso, eu tenho que escolher quem vai viver e quem vai morrer. Por exemplo, num acidente com múltiplas vítimas, um acidente aéreo, um acidente em rodovia, em que o serviço de assistência emergencial ali não consegue absorver todas as vítimas, você vai ter que escolher. E a gente tem protocolos para isso, Sim. mas esses protocolos são baseados em conceitos éticos, morais, que inclusive podem variar com o tempo, né? Mas no caso de transplante de órgão, por exemplo, só para a gente ilustrar o que eu estou falando aqui. Sim. Um paciente que apresenta colangiocarcinoma. O que é o colangiocarcinoma para a população leiga? É um câncer que nasce no fígado e ele nasce das células do canal da bile. Não é das células do fígado, é das células do canal da bile. Se a gente considerar que o fígado, por exemplo, é uma árvore, as folhas são as células hepáticas e os galhos são os canais da bile que drenam a bile do fígado. Quando o câncer nasce desse canal da bile, a gente chama de colangiocarcinoma. Quando o câncer nasce das células do fígado, a gente chama de hepatocarcinoma. É importante essa distinção porque o comportamento biológico é diferente. Um é mais agressivo, o outro é menos agressivo, um responde à quimioterapia, o outro não responde. A estratégia de tratamento de um, então, é diferente de outro. Mas por que eu estou falando isso? Quando um paciente ele apresenta um quadro de colangiocarcinoma, se ele fizer o transplante de fígado, quando a cirurgia é impossível anatomicamente, às vezes o colangiocarcinoma ele invadiu um órgão, um vaso dentro do fígado, e você não consegue ressecar o colangiocarcinoma e preservar o vaso. E esse vaso é um vaso que nutre o fígado, então necessariamente você não consegue ressecar o órgão e manter o fígado. Então quando ele tem um colangiocarcinoma e esse colangiocarcinoma invade o vaso, você não consegue fazer a cirurgia curativa esse paciente está fadado a morrer daquele câncer. E a expectativa de vida dele diz respeito a quanto tempo aquele câncer vai demorar para evoluir e matar o paciente. Se você fizer o transplante nesse paciente, ele tem uma chance considerável de viver. Por quê? Porque tem uma chance de você transplantar e esse câncer não voltar no paciente depois do transplante. Só que, qual que é essa chance considerável? Vamos supor que seja aí 40%.
Poxa, se o sujeito tinha 100% de chance de morrer e agora você consegue dar um tratamento que oferece a ele 40% de chance de viver, é o melhor cenário que tem, você concorda? Sim. Só que se você fizer um transplante, se você pegar esse fígado que você deu para esse paciente, que tinha 40% de chance de viver, e deixar de dar um paciente, por exemplo, que tem cirrose, esse paciente que tem cirrose, ele tem 80% de chance de sobreviver no transplante. Então, quando você decide dar um fígado para um paciente que tem 40% de morrer e não dá para aquele paciente que tem 80% de chance de viver, você escolheu matar aquele. Você entendeu? Não é? Então, essa questão moral que envolve é uma questão que a gente tem que tocar nesse assunto toda vez que a gente tem uma relação de risco de desassistência, porque o bem ele é limitado. Sim. Certo? Com certeza. Quando o bem é limitado, é aquela coisa, né? Assim, o navio está afundando, quem que nós vamos salvar? Uma mulher grávida está com sangramento, com risco de morrer ela e o bebê. Quem que nós vamos tentar salvar? A gente tem essas respostas na medicina. Eu estou trazendo aqui só como forma de mostrar para a população. De mostrar à população que não é médica e também para poder a gente tentar elucidar sobre os protocolos que a gente constrói sobre o transplante. Por isso que no Brasil e praticamente todo mundo, o colangiocarcinoma ele não é aceito para transplante de fígado. O hepatocarcinoma é aceito, mas o colangiocarcinoma não é aceito. Por quê? Porque quando você decide fazer o transplante no hepatocarcinoma, você está decidindo condição, né? que você não vai beneficiar um paciente que poderia se beneficiar. Na história do transplante, essa pergunta ela foi muito presente, Bernardo, porque olha só, imagina, não é, que no início, quando alguém teve a brilhante ideia de falar assim, esse paciente está morrendo porque o fígado está falindo. E se eu pegar o fígado de uma pessoa que está em morte cerebral e colocar nessa aqui? Vou fazer isso aqui. As primeiras vezes que fez isso, morreu todo mundo. Morreu todo mundo. Então, antigamente, no início dessa tecnologia, a gente só podia fazer transplante em quem ia morrer de qualquer jeito. Você entendeu? Perfeito. Era o seguinte, olha, né? Essa pessoa vai morrer. Se ela fizer o transplante, na minha cabeça, ela tem uma pequena chance, se esse fígado der certo e tal, dela sobreviver. Então, o avião caindo... Um tiro no escuro. O avião caindo, você faz teste. Entendeu? Vou puxar esse manche aqui, vai que esse avião sobe, né? Se ele cair de qualquer jeito, era um final inexorável que ia acontecer. Sim. Aí, o que acontece? O transplante de fígado, então, no início, só era aceito para esse grupo de pacientes em que a morte era iminente e estava batendo a porta. Aí, melhorou a imunossupressão. Surgiu o corticoide. Melhorou a assistência anestésica. Surgiu a solução de preservação. Aí, esses pacientes que faziam transplante, que morria todo mundo, começaram a dar saltos de sobrevida. Os pequenos saltos. E começaram a viver depois do transplante. Aí, o que acontece? E foi tudo bem pouco, né? Vive poucas horas. Depois no início, morria na cirurgia, depois sobrevivia à cirurgia e morria no pós-operatório imediato de uma rejeição hiperaguda. O que já é evolução. Os acadêmicos de medicina aí sabem de que eu estou falando, que é uma rejeição hiperaguda que acontece em questão de horas. Aí, essa rejeição hiperaguda, ela conseguiu ser vencida na história por causa da pulsoterapia de corticoide. Aí depois que você desapareceu com a rejeição hiperaguda, apareceu a rejeição aguda, que depois se transformou em crônica, que aí quem acabou com essa rejeição foram os imunossupressores, entendeu? E aí foi dando pequenos saltos. Aí na hora que começou a dar esses pequenos saltos, não é? O que aconteceu? Esse paciente aqui, ele não está morrendo agora não, mas a chance dele morrer em 5 anos é da ordem de 40%. E agora o transplante, ele tem uma chance de sobrevida acima de 80% em 5 anos. Então, apesar desse paciente estar bem, imagina que a gente vai pegar esses pacientes e colocar numa balança. A chance da doença matar ele é de 60%. A chance do transplante matar ele é menos de 20%. Eu tenho que encaminhar esse paciente para o transplante. O Alfredo, o paciente, ele tem o poder de escolha nesse caso? Você chega para ele, senta e fala os... Sempre, sempre.
A decisão é sempre do paciente. É aquela mesma coisa, né? O paciente tem um câncer avançado. Nós temos um tratamento aqui que pode te salvar. É quimioterapia, vai cair o cabelo, eu vou vomitar, vou emagrecer. Ele tem a decisão de não escolher. Mas a nossa obrigação como médicos é deixar bem claro para o paciente que ele está decidindo entre a vida e a morte. Às vezes o paciente, por exemplo, tem alguns pacientes que tem na cabeça dele assim, fala assim, transplante de fígado? Você tá doido? Deixa eu te falar um negócio, eu fiquei sabendo de gente que morre em cirurgia de hérnia. Você tá querendo que eu, doente, com a barriga cheia d'água, com a perna inchada, eu passe por um transplante? Doutor, olha minha barriga aqui cheia d'água, olha meu olho amarelo. Se eu operar aqui de um apendicite, eu acho que eu vou morrer, você tá querendo que eu faça um transplante? Essa cirurgia não é arriscada, não? Você sabe o que eu respondo para esse paciente? A cirurgia tem risco, mas é muito mais arriscado sua doença. Persistir com essa doença do que realizar. A chance dessa doença te matar é muito maior. Sim. E é lógico que esse paciente cirrótico, ele tem uma chance de um risco cirúrgico aumentado. Ele tem uma chance de morrer numa cirurgia de hérnia, numa cirurgia de apêndice. É lógico que ele tem chance. Você sabe por quê? Porque ele vai passar pelo estresse cirúrgico e no pós-operatório esse fígado não vai funcionar. Agora, quando ele faz o transplante, o que muda? Ele vai passar pelo estresse cirúrgico, mas ele tem um fígado funcionando. Tinha um professor meu aqui de Montes Claros, que é o coordenador do serviço de transplante de rim aqui de Montes Claros, que ele falava o seguinte, quando você faz um transplante de rim e esse rim novo está funcionando, ele cura tudo. O paciente vai sair. Você fez um transplante de rim, esse rim pegou, funcionou, não teve rejeição, a intercorrência que esse paciente tiver, pneumonia, infecção hospitalar, deiscência de ferida, infecção de ferida, qualquer coisa que ele tiver, se esse rim funcionar, esse paciente sai. Entendeu? E é o caso do transplante de fígado. A cirurgia é grande, mas se esse fígado funcionar no pós-operatório, a chance do paciente sair é de 100%. Entendeu? E aí, na história nossa de evolução, a sobrevida foi aumentando. E aí, quando o transplante de fígado, de coração, isso aconteceu com todos os órgãos sólidos, né? Fígado, coração, pulmão, pâncreas. Quando o transplante ele foi aumentando a sobrevida, ele começou, essa é uma frase de Luiz Fernando, que é meu sócio lá do transplante, ele começou a se tornar refém do próprio sucesso dele. Por quê? Antes o transplante matava todo mundo, então eu só vou indicar transplante para quem está realmente moribundo. Aí de repente agora o povo começa a sobreviver, aí você começa a indicar transplante para todo mundo que tem potencial de morrer. Aí o que aconteceu ao longo do tempo na história? Começou a faltar órgão. Aí, desde a década de 80, o mundo todo trabalha com as campanhas de conscientização para poder explicar o que é morte encefálica, que não tem nenhum prejuízo na doação, que morte encefálica é diferente de coma, o que é priorização na lista de transplante, que não tem jeito no Brasil de alguém furar a fila, não tem jeito. E aí eu queria aproveitar o espaço que vocês me deram aqui para poder não deixar dúvida com relação a isso. Não deixar dúvida. Não existe a possibilidade de alguém furar a fila no Brasil. Não existe. Eu estou falando isso porque ano passado a gente teve aí, por exemplo, o caso emblemático que foi do Faustão. Sim. Teve o caso emblemático falando assim, mas Faustão recebeu um rim em 3 meses. Não existe a possibilidade, não existe. O transplante de órgãos ou tecidos no Brasil, ele pode ser feito pelo SUS, particular ou convênio. Mas o órgão, ele é um bem do Estado. Se você vai pagar financiar o hospital com seu dinheiro, ou se vai querer que o governo financie o hospital para fazer transplante, é uma decisão sua. Mas o órgão, ele é do Estado. Então, quando você está na fila de transplante de fígado e você está em primeiro lugar, o órgão vai para você. O Estado não quer saber se você vai pagar por essa cirurgia ou se você vai saber pelo SUS. Você vai receber esse órgão se você estiver em primeiro lugar. Então, se o paciente decidiu fazer por convênio particular ou qualquer coisa, é decisão dele. Mas a posição na fila não pode ser mudada. Por exemplo, Bernardo, eu já tive paciente, juro para você,
Eu já tive paciente para transplante de fígado que ele ficou 24 horas na fila. 24 horas? 24 horas. Nossa. O paciente consultou comigo, ele vinha consultando comigo, aí quando ele consulta com o médico, né, sobre, por exemplo, cirrose hepática, a gente tem que fazer um protocolo para saber se esse paciente é elegível para transplante. Esse protocolo visa responder basicamente duas perguntas básicas. Se esse paciente precisa do transplante e se ele aguenta o transplante. Essa pergunta, se ele precisa do transplante, é uma pergunta que para os acadêmicos de medicina, é uma pergunta que tecnicamente quer dizer o seguinte: a única maneira de tratamento desse paciente é o transplante? Não existe uma outra terapia que a gente pode fazer para poder salvar esse fígado? Essa é a pergunta técnica. Aí, para a população leiga, a pergunta se ele aguenta o transplante, para os acadêmicos de medicina, essa pergunta quer dizer o seguinte: qual que é o risco cirúrgico desse paciente? O coração dele aguenta anestesia? O rim aguenta passar pelo estresse cirúrgico? Esse rim dele vai metabolizar os imunossupressores? Beleza? Uma vez que ele fez todos os exames para poder responder essas duas perguntas, aí eu vejo e respondo que as duas perguntas é sim, as duas respostas são sim e sim. Aí esse paciente senta comigo numa mesa, aí eu falo com ele: fulano, nesse tempo que você está acompanhando aqui com a gente fez essa série de exames, você viu que esses exames não foi só para poder ver sobre sua doença no fígado, a gente investigou seu rim. Você lembra aquele exame que você fez que colheu urina 24 horas? A gente investigou seu pulmão. Você lembra aquele exame que você fez que soprou num aparelho, que é a espirometria? A gente investigou seu coração. Você lembra que você andou numa esteira? Todos esses exames mostraram para a gente que você tem uma doença no fígado. Essa doença é irreversível, incurável. A única possibilidade de curar a sua doença é se a gente trocar esse órgão, tirar o órgão doente e colocar um órgão novo, que é através do transplante. E eu estou aqui porque eu preciso trazer todas as informações para você. A opinião da nossa equipe médica é que você realmente precisa do transplante e que é lógico que a cirurgia oferece algum risco, mas o risco da cirurgia é muito menor do que o risco de você viver com essa doença. Explico tudo para o paciente. É uma conversa de 1h30, não é? Complicado também fazer essa conversa, né? Exatamente, mas essa conversa é depois de eu ter feito a relação médico-paciente durante a confecção do protocolo, beleza? Cada questão do risco-benefício também. Tudo. Eu ganhei, eu construí a relação médico desse paciente durante a realização do protocolo, primeira, segunda consulta. Mas essa consulta, que é a consulta que decide sobre o próximo passo, aí eu falo com o paciente: baseado nisso tudo, a opinião da nossa equipe médica é que você precisa do transplante. Então, não dá para a gente falar quando que vai ser o transplante, porque depende da oferta do órgão, mas é importante você estar na fila. Então, eu estou aqui para poder perguntar para você: podemos te inscrever na fila? O paciente dá o ok. Eu vou ser bem sincero para você, a gente já tem quase 300 transplantes de fígado em Montes Claros. Eu não lembro de um paciente que bateu... Talvez olhando aqui retrospectivamente eu consiga lembrar aí 1 ou 2 pacientes que falou: eu não quero o transplante. Mas assim, quando acontece essa resposta, eu chamo a família, porque eu tenho obrigação de envolver mais pares, entendeu? Mas enfim, aí o paciente vai lá e fala: eu aceito. Aí no caso desse paciente, por exemplo, ele aceitou. Isso foi numa quarta-feira. Quinta de manhã eu recebo a ligação: tem um doador aqui, assim, rodou o ranking. O primeiro lugar que apareceu foi fulano de tal, que é o paciente que eu tinha conversado na quarta-feira. Aí chamamos ele, transplante, fez o transplante. Você sabe por que isso não apareceu na mídia? Porque ele é um lavrador da zona rural lá de Janaúba. Aí não dá mídia. Coisa boa assim não e aparece. por que ele recebeu rápido? Porque o sistema de transplante ele tem algumas características que priorizam alguns pacientes, que foi o caso do Faustão. Ele recebeu o rim em 3 meses porque o Sistema Nacional de Transplante, ele prioriza, lá em São Paulo, ele prioriza que um paciente que já é transplantado, se ele precisar de um segundo órgão, ele ganha uma priorização na fila. Por quê? No caso do Faustão, ele fez um transplante de coração. Aí, devido ao estresse cirúrgico, ao uso de medicamentos que precisou para poder controlar a rejeição e tal, esse cenário foi um cenário de nefrotoxicidade. Agrediu o rim dele. Sim. Ele perdeu o rim. Cientificamente, se um paciente tem insuficiência renal crônica num cenário de um coração transplantado,
a chance desse coração falir é muito maior. Então, nesse cenário, ele ganha prioridade na fila do transplante de rim. Ele ganhou prioridade, esperou 3 meses e foi transplantado. O tempo médio de espera para um transplante de rim em São Paulo é maior, mas ele esperou 3 meses porque isso é uma questão legal. Não é de opinião, não é de dinheiro, não é porque o médico quis colocar ele na frente. Na hora que a gente inscreve um paciente na fila do transplante, no Sistema Eletrônico Brasileiro de Transplante, a gente não inscreve ele e escolhe a posição dele da fila. A gente não escreve ele e escreve falando se ele é particular, ou convênio ou SUS. A gente inscreve o paciente com o CPF, com o resultado dos exames, entendeu? E o sistema vai lá, de acordo com a priorização, ele ganha prioridade ou não. No caso do rim, uma curiosidade aí, porque eu acho que isso, às vezes, nem os próprios estudantes de medicina sabem. No caso do rim, do pâncreas, da córnea, a fila é por tempo de espera. No caso do coração, do fígado, do pulmão, a fila é por gravidade. Por que tem essa diferença? Porque o transplante de rim, de pâncreas e de córnea, ele não salva vidas. Ele melhora a qualidade de vida de um transplantado. O cego volta a enxergar, o diabético está curado e o renal crônico sai da máquina de diálise. Isso aí é uma coisa que melhora a qualidade de vida de uma maneira inimaginável para a gente que não tem isso, certo? Para a gente que não está ligado numa máquina de diálise, para a gente que enxerga e para a gente que não tem diabetes, a gente nem imagina o que é um paciente injetar insulina 4, 5, 8 vezes por dia, o que é estar ligado, enfim. Eu estou falando isso porque o fato desses transplantes não salvarem vidas não fazem eles serem transplantes menos importantes, porque essa melhoria da qualidade de vida é qualquer coisa. Olha, quando você conversa com um paciente que fez um transplante de rim e ele fala para você assim: doutor, eu posso beber um copo de água gelado no calor de Montes Claros num dia quente? Você não sabe o que é isso. Uma água gelada, um copo cheio de gelo, descer pela sua garganta no calor de Montes Claros. Você não sabe o que é isso. Porque o paciente renal crônico tem que ter a limitação hídrica dele, né? Então, esses transplantes, eles têm que ser feitos de acordo com o tempo de espera. Quem está há mais tempo na qualidade de vida ruim tem que ser transplantado primeiro. Vocês concordam? É justo. Agora, no caso do coração, do fígado, do pulmão, esses transplantes eles salvam vidas. Porque não existe terapia substitutiva para uma falência hepática, para uma falência cardíaca ou para uma falência pulmonar. Se o paciente faliu o coração, ou ele transplanta ou ele morre. Então, a posição na fila ela é dada por quem? Por quem tem mais chance de morrer primeiro. Quem está com a senha número 1? Quem vai, São Pedro vai puxar primeiro? Sou eu. Você vai receber o primeiro órgão que aparecer. E essa gravidade ela é determinada de acordo com resultados de exames calculados por modelos matemáticos pré-estabelecidos pela ciência. Para os acadêmicos de medicina, no caso do fígado, por exemplo, é o MELD. O MELD é um modelo matemático em que eu coloco numa fórmula que envolve inclusive logaritmo o resultado dos exames que definem a insuficiência de síntese hepática, insuficiência de excreção hepática e a lesão de órgãos-alvos. Um paciente que tem insuficiência hepática, por exemplo, ele quase invariavelmente ele desenvolve insuficiência renal por síndrome hepatorrenal. Então a creatinina é um peso, a bilirrubina é um peso e o RNI é um peso. Eu pego esses números e jogo numa fórmula matemática. Aí essa forma matemática, quanto mais grave está o paciente, mais alterados estão os exames, maior dá o resultado dessa fórmula. Quanto maior dá o resultado, mais alto o paciente vai na fila. Isso quer dizer que se eu tiver uma fila de 50 pacientes esperando fígado, pode ser que hoje eu inscreva um paciente e ele vá para o primeiro lugar da fila. Você entendeu? Devido à gravidade. Devido à gravidade dele. Então, assim, não existe critério de financiamento que defina a posição, não existe critério subjetivo que o médico decida que tal paciente é mais grave do que aquele paciente. Todos os critérios são científicos, legais e usados no mundo todo.
E esses dados, eles são públicos. Se você entrar no site do Ministério da Saúde, você consegue ver tudo. Onde que faz transplante, quem faz, qual que é o número de transplantes, quem está em primeiro, quem está em segundo, quem recebeu, quem doou, você consegue ver tudo. É tudo transparente. Tudo transparente. Perfeito. E até para falar dessa questão de leis, né? E aí também relacionado ao transplante no Brasil, a criação da Lei dos Transplantes de 1997, como é que foi a melhora, né, após essa criação dessa lei? E se antes dessa lei já existia a questão dos transplantes aqui? O arcabouço legal do transplante, ela foi criada pela lei federal, se não me engano é a lei 2600, que é a lei que regulamenta a atividade transplantadora. Essa lei, ela regulamenta tudo. Não só quem pode doar, o que é morte encefálica e quem pode receber, certo? Porque a gente acabou de falar mais cedo que eu posso salvar a vida de um paciente que tem colangiocarcinoma através do transplante de fígado. Só que, legalmente, isso não é permitido no Brasil. Entendi. Não é permitido. Então, esse arcabouço legal, essa lei que foi criada em 97, que ela é válida até hoje, porque a experiência que o mundo trouxe através dos conceitos éticos, morais e científicos não trouxe grandes mudanças. É lógico que teve incremento, mas foi feitas através de portarias. O incremento de, por exemplo, qual a solução de preservação que eu posso usar? Aí surgiu a portaria, falando, você pode usar tal solução de preservação. Ou então uma portaria que define que você pode fazer um downstage num câncer hepático. Também não mudou a lei 2600, mas tem uma portaria que criou um apêndice nessa lei. Entendi. Mas essa lei é o que define todo o arcabouço legal de quem pode doar, o que é morte encefálica e quem pode receber. Eu não posso inscrever no Brasil um paciente com colangiocarcinoma. É uma questão legal. Se eu entrar lá no Ministério da Saúde, no site do SNT, que é o Sistema Nacional de Transplante, e tentar inscrever um paciente meu com colangiocarcinoma, não vai. Se eu inscrever um paciente, por exemplo, e esse paciente precisar ser priorizado, eu tenho que provar a priorização dele. Por exemplo, o hepatocarcinoma ele ganha prioridade na fila, mas o Ministério da Saúde exige que eu prove o hepatocarcinoma. Eu tenho que ter um exame de imagem para provar que esse paciente vai ser priorizado. Entendeu? Entendi. Isso tudo está na Lei 2600, Entendi. que é a lei de 97. Perfeito. Que é uma lei que foi criada com base em toda a ciência por trás disso aí. Não tem nenhum caráter subjetivo, nenhum caráter... E essa lei, ela é quase que uma réplica do mundo. É isso que eu ia perguntar, se ela foi baseada em outras leis de outros países, ou se ela é uma lei, como que eu posso dizer, universal, né? É quase que uma réplica do mundo. É lógico que o Brasil tem algumas particularidades. Por exemplo, particularidades geográficas, políticas, financeiras. Vou dar um exemplo de particularidade. Deixa eu ver aqui. O sistema de financiamento do SUS. O sistema de financiamento do SUS, quando a gente estuda na faculdade de medicina lá, a gente aprende, né, que a lei lá 8080 do SUS e tal, não sei o quê, ele coloca que é tripartite, não é isso? Sim. Que tem o fundo do município, o fundo do estado e o fundo da União. Sim. E aí todo esse dinheiro do SUS, ele é enviado para gastar nos municípios, mas de acordo com a capacidade de gestão do município. Que esse município ele pode ser gestão plena, não tem isso? Sim. O que é gestão plena? É que o município ele tem a capacidade de receber todo o dinheiro proveniente dele, do Estado e do ente federativo e gastar com a saúde da maneira como o gestor local decidir. Quando o município ele não tem essa capacidade, ele não é gestão plena, aí quem decide é o próximo ente federativo, que na maioria das vezes é o Estado. Ok? Ok. Eu estou falando tudo isso, é só para a gente poder situar como que funciona. Porém, tem um fundo específico de dinheiro, que é um fundo estratégico, que chama FAEC.
Esse fundo estratégico é um dinheiro que vem direto do governo federal e ele é o dinheiro extra-teto. É um dinheiro que vem a mais. E esse FAEC financia algumas políticas de tratamento para a população que ele precisa ser extra-teto para poder tentar incentivar o município a fazer essas políticas. O que eu quero dizer é o seguinte: o município de Medina ou de Montes Claros sabe quanto que ele vai receber da saúde todo mês. Vamos supor que o município de Medina sabe que vai receber lá 50 milhões todo mês e o gestor lá de Medina sabe com que ele vai gastar esses 50 milhões. Aí o gestor pode chegar e falar assim: não, eu acho que Medina precisa de um time de futebol porque esporte é saúde. Aí ele pode chegar e gastar com dinheiro com um time de futebol. Entendi. Não, Medina está precisando de saneamento básico. Só que existe um fundo estratégico. Esse fundo estratégico, ele vem acima dos 50 milhões que Medina recebe. Sim. E esse fundo estratégico, Medina só vai receber se ele fizer essa política de saúde. E tem algumas políticas que estão incluídas nesse FAEC. Por exemplo, hemodiálise. Se Medina fizer hemodiálise na cidade lá, ela vai receber os 50 milhões, eu estou chutando esse número, ela vai receber os 50 milhões mais o dinheiro da hemodiálise. Entendi. Então, se ela fizer um time de futebol, ela gasta dos 50 milhões dela. Isso aí é uma decisão sua, nós não temos nada a ver com isso. O governo federal fala, não tem nada a ver com isso. Agora não, nós estamos fazendo diálise. Isso aí é estratégico. Então, o hemodiálise está previsto na regulação, que é dinheiro extra-teto que você vai receber a mais. Então, Medina recebe mais dinheiro. Dentro dessa política extra-teto está hemodiálise, cirurgia cardíaca, porque são coisas que, uma vez que você coloca na cidade, você ganha mais dinheiro, então incentiva a cidade a ter. E a atividade transplantadora, pela Lei 2600, é uma atividade extra-teto. Entendi. Então, todo município ele busca ter uma atividade FAEC para poder receber mais dinheiro. E por que a atividade transplantadora está nessa estratégia? Porque não só é uma atividade que salva vidas e que, no fundo, ela está economizando dinheiro, porque quando você pega um paciente cirrótico, um paciente com insuficiência cardíaca grave, um paciente com insuficiência renal, esse paciente ele tem um custo de saúde muito alto. Quando você cura esse paciente, na verdade, você está economizando dinheiro. Sim. E é tão estratégico esse dinheiro do transplante, Bernardo, que quando você faz um transplante para uma cidade fazer atividade transplantadora, ele tem que melhorar a qualidade da assistência. O que eu quero dizer é o seguinte: se amanhã lá em Medina, eu estou usando o exemplo de Medina, que é a cidade aqui do meu amigo Bernardo, né, que é um centro geopolítico importante, é uma grande metrópole. Aí o que acontece? Se Medina amanhã chegar e falar assim: olha, eu vou receber esse dinheiro do transplante, eu vou atrás desse recurso extrateto aí. Amanhã ela não pode fazer não, porque para você fazer transplante lá, você tem que fazer uma série de exigências que você tem que melhorar a qualidade da assistência à saúde. Seu hospital tem que ter tomografia, ultrassom, um centro cirúrgico bom, tem que ter um parque tecnológico, você tem que ter um laboratório que consegue fazer rastreamento de exame por você ter megalovírus, você tem que conseguir dosar nível sérico de dosagem de imunossupressor. Aí depois que você melhora isso tudo, aí você vai conseguir. Essa melhoria consegue beneficiar todo mundo. Sim. Aí o governo fala: agora você pode fazer transplante. Agora você está credenciado, Medina. Você entendeu? Entendi. Então, o transplante, ele melhora a assistência de saúde de uma região. Por isso que ele é recurso estratégico. Melhora não só o paciente que tem uma insuficiência orgânica terminal. Sim. O paciente que internou por causa de uma pneumonia, eu agora vou conseguir fazer uma assistência melhor, porque aquele hospital ele faz dosagem de vancomicina, porque para fazer dosagem de vancomicina é o mesmo aparelho que faz dosagem de tacrolimus. Eu agora consigo fazer um tratamento de hemodinâmica nesse paciente se ele tiver uma insuficiência cardíaca. Por quê? Porque esse tratamento de hemodinâmica ele é obrigatório ter para quem faz transplante. Você entendeu? Perfeito. Então é um dinheiro estratégico do governo. Ô Valfredo, eu fiz uma pesquisa, vi que a quantidade de transplantes por ano aqui no Brasil, a média é entre 20 e 25 mil, né? Mas aqui falando mais da nossa região, você consegue me falar qual
qual que é o tipo mais comum de doação de órgãos, né? Qual que é o órgão mais doável. Doável ou transplantado? Ou transplantado? É transplantado. Transplantado, sim. Aham. Transplantado. E, além disso, é interessante a gente falar sobre o perfil dos doadores. Porque a gente sabe que não é qualquer pessoa que pode doar e existe assim, um leque infinito de coisas que pode impedir uma pessoa de doar. Tem como você falar desse perfil e das dificuldades que é para achar a primeira pessoa e depois entram todos aqueles fatores que a gente já falou, que é tipo convencimento da família, né? Mas antes desse convencimento tem essa triagem para ver quem pode ou não doar. Claro. Com relação ao número de transplantes, aí aqui eu vou reportar aqui ao tema desse início desse debate nosso, né, que é sobre a história de Montes Claros no transplante. Montes Claros foi a primeira cidade do interior de Minas a fazer transplante de fígado. Foi quando a gente voltou aqui para Montes Claros, 2011. E aí foi a primeira cidade do interior fora de um centro universitário a fazer transplante. Foi a primeira cidade a fazer transplante, primeira cidade do interior a fazer transplante de pâncreas também. Né? Há 2 anos nós fizemos transplante de pâncreas, estamos fazendo aí. Então o Montes Claros ela tem um certo pioneirismo. E como já é um centro transplantador validado, que já passou pelo crivo de taxa de sobrevida, taxa de sucesso e tal, então a gente consegue olhar para trás hoje e fazer um levantamento histórico bastante interessante. Como é que está hoje? Se eu for tirar uma foto, não mostrar um filme sobre o transplante de Montes Claros, mas se eu for tirar uma foto, hoje Montes Claros faz mais ou menos em torno de 30 transplantes de fígado por ano, de 25 a 30 transplantes de fígado, mais ou menos, e transplante de rim a gente deve estar aí chegando aos 90 transplantes de rim por ano. Rim a gente sempre tem um pouco mais, porque normalmente um doador em morte encefálica, um doador de rim quase sempre é doador de fígado. Mas um doador de fígado... Nem sempre. Não, desculpa, é o contrário. Um doador de fígado quase sempre é doador de rim. Um doador de rim nem sempre é doador de fígado. O que eu quero dizer é que o crivo para aceitar um fígado, ele é muito maior do que um crivo para aceitar um rim. Um crivo para poder aceitar um coração é muito maior do que para aceitar um fígado. Vocês entenderam? Sim. Então, por que eu estou falando isso? Porque, com relação a essa dúvida sua, quais são as exigências para um paciente ser doador? Tem poucas exigências absolutas, contraindicações absolutas. No Brasil, por exemplo, se ele for portador de uma doença que pode ser transmitida durante o transplante, HIV ou um câncer, certo? Ele tem um câncer no fígado, obviamente ele não pode doar câncer, ele não pode doar um fígado. Mas assim, as outras condições que contraindicam ele doar o órgão são relativas. Então, por exemplo, idade. Nós já aceitamos órgãos de doadores acima de 60 anos e o órgão funcionou perfeitamente bem, mas já recusamos o órgão de doadores de 20 anos, por causa de alguma condição. Hipertensão, diabetes, não são doenças que contraindicam a doação. Às vezes o doador tem até alguma condição infecciosa, ele está tratando uma pneumonia. Obviamente ele não vai ser doador de pulmão, mas ele está em tratamento da pneumonia, mas esse tratamento ele está fazendo efeito no corpo daquele doador lá. Ele teve uma pneumonia, e aí ele desenvolveu uma morte encefálica e foi abordado para doação e foi aceito. O que a gente faz? Se a infecção estiver sob controle, a gente transplanta e continua o tratamento no receptor. Você entendeu? Então, assim, é porque até então, pelo que eu tinha entendido, era meio engessado essa questão da idade, desses fatores, mas não é. Então é flexível. Existe a possibilidade de. Ela é engessada, mas ela é engessada no sentido de diretriz clínica daquele serviço. Um serviço ele pode chegar e falar: eu não aceito doador acima de 60 anos. Mas outro serviço pode falar: eu não aceito doador acima de 65 anos. Você sabe o que a gente faz em Montes Claros? O doador que você tiver, fala pra gente. Você sabe por quê? Não é? Porque essa questão muitas vezes ela envolve o par. Às vezes a gente tem um doador que a gente chama de doador ideal, que é aquele doador abaixo de 40 anos que não tem comorbidade, que não tem infecção e que o mecanismo que envolveu a morte encefálica dele é um mecanismo que não é uma doença sistêmica, um traumatismo crânioencefálico, um baleado, um acidentado,
ok? Não é por causa de uma doença sistêmica que predispõe um sangramento. Isso é um doador ideal. Mas a gente tem doador, por exemplo, com critério estendido, ou doador limítrofe, que é aquele doador que tem alguma condição que pode significar uma perda de função desse órgão que vai ser transplantado. Aí nesses doadores limítrofes, doador acima de 60 anos, doador que é diabético, hipertenso, que pode ter uma vasculopatia, às vezes eu recuso esse órgão se o meu receptor tiver uma condição que permite a ele esperar. Às vezes ele tem uma cirrose, mas essa cirrose ela está bem controlada com medicamento, ele está em casa, tendo uma qualidade de vida razoável e ele tem os critérios que indicam mortalidade dentro de uma faixa aceitável para os acadêmicos de medicina. Ele é um child B7, ele tem um MEL de 12, você entendeu? Ele tem uma mortalidade que justifica o transplante, Sim. mas é uma mortalidade no período de 1 ano. Então eu recuso esse fígado de doador estendido aí, de doador com critério estendido para esse receptor. Mas agora imagina o seguinte cenário: eu tenho um doador de critério estendido, mas eu estou com hepatite fulminante internado no hospital, e essa hepatite fulminante, a chance dela morrer em 48 horas é de praticamente 100%. Ou eu aceito esse fígado limítrofe, que tem uma chance de não funcionar, ou ela morre. Sim. Então eu tenho que avaliar muitas vezes é o pai. Então por isso que em Montes Claros a gente tem uma política muito assim, deixa eu ver. O senhor vai lá, analisa. Cada caso é um caso. É porque às vezes a equipe fica assim, poxa, a gente pegar um avião, ter o gasto do Estado, uma aeronave, eu estou cheio de compromisso aqui em Montes Claros e tal, ter que ir lá poder ver esse órgão e tal, não sei o quê, um órgão que tem grande chance de não ser aceito, e eu vou ter despesa do Estado, uma perna dessa de avião que o Estado desloca comigo, é da ordem de 10 mil reais e tal, não sei o quê. Acaba que no final a gente leva isso em consideração, mas quando é em Montes Claros, a gente prefere ver tudo. Deixa eu ver esse órgão. Sim, entendi. Entendeu? Perfeito. Alfredo, então eu acho que é isso sobre esse episódio. Agradecer você de novo por participar aqui com a gente. É uma aula. É uma conversa que acaba virando uma aula. Só agradecer de novo a sua presença aqui, né, nesse segundo episódio. Vamos te convidar de novo, tá? Pode aguardar o convite. O convite já tá. Pode ficar tranquilo, vai ter mais, né? Vai ter mais. Não, se convidar, eu venho. Não, já tá feito aqui. A gente só me senti realmente. Escolheu o tema. Me senti super bem aqui. Agora, só aqui para quem vier nos próximos programas aí, eu queria deixar uma mensagem, viu? Que me senti super bem. O pessoal aqui, nota 10, a equipe técnica aí que está atrás das câmeras. Ó, aí, Maurício, sabe? Onde cara, eu acho que se ele conseguiu prestar atenção em alguma coisa que a gente conversou, porque ele está muito preocupado com a parte técnica, mas ele já está melhor do que boa parte dos acadêmicos de medicina, né? Nessa conversa. Ainda mais levando em consideração que essa é uma temática que não é muito debatida no currículo médico. Mas eu queria deixar um recado aí para quem for convidado aqui, porque toda vez que eu for convidado eu vim, mas para quem for convidado traz blusa de fio, porque bicho, o pessoal, eu acho que é muito equipamento eletrônico aqui, não sei, mas o pessoal tá no gelo aqui, então quem for convidado, vem, que o pessoal quer nota 10, Maurício, tem presentinho, tem copo d'água, tem chocolate e tal, mas traz blusa de frio, viu? Da próxima nós vamos copiar o Flow, vai ter camisa da Insight. Vai ter. Aí, ó. O Flow Podcast. Não, mas deixa eu te falar, eu não tenho essa coisa não. Se for Hering, Lupo, qualquer coisa. Qualquer marca, qualquer patrocinador aí tá aberto, viu? Ô Alfredo, mas eu também gostaria de agradecer porque, assim, é excepcional a gente ter a oportunidade de estar conversando com um profissional que, assim, nós, eu e Bernardo, a gente vai estudar, trabalhar para ser, quem sabe, um dia um profissional igual o senhor. Então Que isso. Sim, mas é inspirador receber todas essas histórias. É uma oportunidade única a gente ter esse momento que a gente conversar com o Então deixa eu senhor. te dar uma notícia ruim. Vocês têm obrigação moral e ética de ser melhor. Não, mas a regra tá alta demais. Se você chegar tá bem alto. Se você chegar pra mim daqui 30 anos e falar assim, professor, eu consegui ser um médico igual você, eu vou falar, você é uma besta. Você é uma besta. Você não aprendeu nada, velho. Você não aprendeu nada, você não trouxe nada de novo. Você tá igual eu era há 30 anos atrás, você tem obrigação moral de chegar e falar, professor, na sua época você fazia isso.
Você é um dinossauro. Não, hoje eu vou te Hoje ensinar. a gente faz isso, entendeu? Deixa eu te falar, você precisa entrar dentro de uma barriga para trocar um fígado? Você é um dinossauro. Hoje a gente injeta célula totipotente, essa célula vai lá e povoa o fígado e regenera o fígado. Nossa. Aí eu vou falar, aí esse cara Evoluiu. Esse evoluiu. Foi melhor. Mas é isso, Alfredo. Muito obrigado mais uma vez. Vamos ter mais episódios. Se Deus quiser, você vai estar aqui presente com a gente. E dar um spoiler do próximo episódio, né? No próximo episódio nós vamos falar sobre processo de captação de órgãos, quem faz parte da equipe, como que é o procedimento e quais cuidados são tomados. Esperamos vocês aqui de novo nesse mesmo horário, né? No mesmo canal. No mesmo canal, mesmo horário. E Valeu. enfatizando para seguir as redes sociais aqui, porque quanto mais chegar, quanto mais o projeto alcançar mais pessoas vão estar dispostas a doar e vão falar com mais pessoas, né? Esse processo é exponencial, assim como a gente falou diversas vezes, isso é extremamente importante, não para nós, para a sociedade de forma geral, para todo mundo. Isso aí. Muito bem. Valeu, obrigado. Obrigado mesmo.